Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 34. Com humildade e fé. Foram-me dadas instruções especiais para o povo de Deus, porque tempos perigosos estão perante nós. Aumenta no mundo o espírito de destruição e violência. Na Igreja, o poder humano torna-se predominante. Os que foram escolhidos para ocupar cargos de confiança julgam-se com o direito de dominar. Os homens a quem o Senhor chama para ocuparem em sua obra cargos importantes devem cultivar humilde confiança nele. Não devem buscar enfeixar em suas mãos demasiada autoridade, porque Deus não os chamou para dominar, mas para estabelecerem planos e aconselharem-se com os coobreiros. Todo obreiro deve considerar-se igualmente sujeito aos reclamos e instruções de Deus. Conselheiros sábios. Em vista da importância da obra no sul da Califórnia e as perplexidades que a envolvem, deveriam ser escolhidos pelo menos 5 homens sábios e experientes para consultarem-se com os presidentes das associações e uniões locais no tocante a planos e métodos gerais. O Senhor não aprova a tendência manifesta por alguns de dominarem os que possuem experiência maior que a sua. Com essa maneira de agir, têm alguns demonstrado não estarem capacitados para o cargo importante que ocupam. Todo ser humano que busca dar-se proporções desmedidas e dominar seus semelhantes demonstra que seria perigoso confiarem-se de responsabilidades religiosas. Não abrigue alguém a ideia de que, a menos que disponha do dinheiro necessário, não deveria empreender atividade alguma que exija recursos. Se no passado houvéssemos seguido sempre esse método, teríamos perdido vantagens consideráveis, tais como as conseguidas ao comprarmos a escola de Fernando e os hospitais de Paradise Valley, Greendale e Loma Linda. Avançai. Nem sempre deve ser considerado mais sábio o plano de não empreender coisa alguma que exija gastos elevados, sem ter à disposição o dinheiro necessário para terminar o empreendimento. Na edificação de sua obra, nem sempre esclarece o Senhor todas as coisas para os seus servos. Fazendo-os avançar pela fé, ele algumas vezes prova a confiança de seu povo. Frequentemente põe-no em situações difíceis e críticas e o manda avançar quando já os seus pés parecem tocar as águas do Mar Vermelho. Em ocasiões tais, quando os seus servos elevam orações a ele com ardente fé, ele lhes depara uma solução e os leva a lugares espaçosos. O Senhor quer que neste tempo seu povo creia que por eles fará grandes coisas, como fez pelos filhos de Israel na jornada do Egito para Canaã. Devemos manifestar fé consciente que não vacile em seguir as instruções do Senhor nos momentos mais difíceis. Avançai, é a ordem que Deus dá ao seu povo. A execução dos planos de Deus exige fé e alegre obediência. Quando ele indica a necessidade de estabelecer a obra em lugares onde ela poderá exercer influência, deve o povo seguir e trabalhar pela fé. Através de seu procedimento piedoso, sua humildade, orações e esforços fervorosos, deve lutar para induzir as pessoas a apreciarem a obra que o Senhor estabeleceu em seu meio. Deus pretendia que o Hospital de Loma Linda viesse a ser propriedade de nosso povo e fez com que isso se tornasse realidade no momento em que as torrentes de dificuldades eram impetuosas e transbordavam de seu leito. A defesa de interesses particulares para alcançar finalidades pessoais é uma coisa. Nisso podem os homens seguir sua própria orientação. Mas o levar avante a obra do Senhor na terra é assunto totalmente diverso. Ao indicar ele que a compra de determinada propriedade é necessária para o progresso de sua causa e para a edificação de sua obra, quer se trate de hospitais, escolas ou quaisquer outras instituições, ele tornará possível a realização desses empreendimentos se os que têm experiência mostrarem fé e confiança em seus planos e agirem com presteza para aproveitar as vantagens que Deus lhes aponta. Embora não devamos arrebatar a propriedade de ninguém, devemos, porém, quando são oferecidas vantagens,
estar bem despertos para apreciá-las a fim de podermos fazer planos para a edificação da obra. E ao havermos feito isso, devemos empregar todas as nossas energias para obter do povo de Deus as ofertas voluntárias para a manutenção das novas instituições. Frequentemente vê o Senhor a seus obreiros na incerteza quanto ao que devem fazer. Nesses momentos, se nele depositarem confiança, ele lhes revelará a sua vontade. Daí em diante, a obra de Deus deve avançar rapidamente. E se o seu povo atender ao apelo, ele dará espírito voluntário às pessoas ricas para darem de seus recursos e possibilitar assim a conclusão de sua obra na terra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. A fé na palavra de Deus dará aos seus filhos a posse de propriedades que lhes permitirão trabalhar nas grandes cidades que esperam a mensagem da verdade. A indiferença, formalismo e incredulidade com que alguns obreiros fazem o seu trabalho constitui ofensa grave ao Espírito de Deus. Diz o apóstolo Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Filipenses 2, de 14 a 17. Devemos incentivar uns aos outros naquela fé viva que Cristo tornou acessível a todo crente. A obra deve prosseguir à medida que o Senhor prepara o caminho. Ao levar Ele os seus a situações difíceis, têm eles a vantagem de poderem reunir-se para orar, lembrando que todas as coisas vêm de Deus. Aqueles que ainda não participaram das experiências decisivas que acompanham a obra dos últimos dias, logo terão que passar por situações que provarão fortemente a sua confiança em Deus. No tempo em que seu povo não vê meio de avançar, quando o Mar Vermelho lhes está à frente e os exércitos perseguidores à retaguarda, é que Deus lhes ordena: avançai. Procede ele dessa maneira para lhes provar a fé. Ao nos sobrevirem essas circunstâncias, avancemos confiantes em Cristo. Andemos passo a passo no caminho que Ele nos indicar. Provas nos sobrevirão, mas avancemos. Adquiriremos com isso uma experiência que nos fortalecerá a fé em Deus e nos capacitará para serviço mais fiel. O exemplo de Cristo. Deve o povo de Deus adquirir a experiência mais profunda e mais vasta nos assuntos da religião. Cristo é o nosso exemplo. Se mediante fé viva e santificada obediência à palavra de Deus, manifestamos o amor e a graça de Cristo, se demonstramos raciocínio afinado com as providências com que Deus dirige a sua obra, manifestaremos ao mundo um poder convincente. Não é a posição elevada que nos confere valor aos olhos de Deus. O homem é medido pela sua consagração e fidelidade no cumprimento da vontade divina. Se o remanescente povo de Deus andar perante ele com humildade e fé, Deus, por meio deles, executará o seu eterno propósito, capacitando-os para trabalharem em harmonia para dar ao mundo a verdade tal qual é em Jesus. Ele os usará todos, homens, mulheres e crianças, para fazer brilhar a luz sobre o mundo e dele separar um povo que será fiel aos seus mandamentos. Por meio da fé que o seu povo nele deposita, Deus mostrará ao mundo que ele é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Exorta o apóstolo Paulo para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus.
Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses capítulo 1, de 27 a 29. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos de 1 a 13. Fui encarregada de apresentar essas palavras aos nossos irmãos do sul da Califórnia. Elas são necessárias em toda parte em que haja uma igreja estabelecida, porque um espírito estranho se tem introduzido em nosso meio. É tempo de os homens humilharem perante Deus o coração e aprenderem a trabalhar segundo a sua maneira. Os que têm buscado dominar os seus cobreiros, tratem de examinar o espírito de que estão animados. Devem buscar o Senhor com jejum, oração e contrição de espírito. Em sua vida terrestre, Cristo deu um exemplo que todos podem seguir com segurança. Ele ama o seu rebanho e não quer que sobre ele se estabeleça autoridade alguma que lhes restrinja a liberdade no trabalho que lhe prestam. Ele nunca comissionou ninguém para que dominasse sobre a sua herança. A verdadeira religião bíblica produzirá o domínio próprio e não o controle de um sobre o outro. Como povo, carecemos de uma medida maior do Espírito Santo, a fim de, sem exaltação, podermos anunciar a mensagem solene que Deus nos incumbiu. Irmãos, apliquem a si mesmos suas palavras de censura. Ensinem o rebanho de Deus a contemplar a Cristo e não ao homem que é falível. Quem se torna instrutor da verdade deve produzir em sua própria vida os frutos da santidade. Ao contemplar a Cristo e segui-lo, apresentará aos que lhe são confiados um exemplo do que deve ser o cristão verdadeiro, disposto a aprender. Deixem que Deus lhes ensine o seu método. Consultem-no diariamente para saber qual é a sua vontade. Ele dará conselho infalível a todos quantos o buscarem de coração sincero. Andemos de maneira digna da vocação com que fomos chamados, louvando a Deus tanto pelo nosso procedimento diário como pelas nossas orações. Dessa maneira, pregando a palavra da vida, estimularemos outras pessoas a seguir a Cristo.